Olá, crianças! Olá, familiares! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Cláudia e novamente a gente vai voltar a fazer as nossas videoaulas para o segundo ano A e o segundo ano B. Essa semana eu que vou estar aqui na videoaula com vocês, nós vamos fazer junto. E na próxima aula é a professora Jéssica quem vai gravar, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer hoje a página 58, 59, 60 e 61. Então, segundo ano A e segundo ano B, corre lá, pega seu livro, lápis e borracha na mão para a gente fazer juntinho. Corre lá, isso mesmo. Prontinho? Livros e material na mão? Vamos lá, então? Lembram que na aula passada a gente trabalhou com textos informativos? Lembram? E essa semana a gente vai dar continuidade. Semana passada a gente viu o texto 1, que é Por que os crocodilos fêmeas são boas mães. Vimos também no texto 2, Jacaré ou Crocodilo. Depois vimos também a ficha técnica, não foi mesmo? A gente, no texto 1, Por que os crocodilos fêmeas são boas mães, a gente viu que quando o filhote grita, a mãe crocodilo corre lá e abre o ninho e ajuda os filhotes a saírem dos ovos, não é mesmo? Então, vamos ver sobre ovíparos e mamíferos, que a nossa atividade dessa semana vai falar sobre mamíferos. Olha lá, ovíparos são os animais que nascem e se reproduzem através de ovos. E parte do desenvolvimento dos filhotes acontece fora do corpo materno da mãe. Elas colocam os ovos em águas, na terra, em ninhos. Então, e alguns exemplos aqui de ovíparos, que são as tartarugas, as serpentes, os pintinhos, os sapos, crocodilos, jacaré, não é mesmo? Hoje a gente vai ouvir a palavra mamíferos. Então, os mamíferos, eles são animais vertebrados que se destacam pela presença de pelos e pela presença de leite. E os filhotes se formam na barriga da mãe. E temos aí o exemplo, o ser humano, que somos mamíferos, os cachorros, os porcos, a zebra, morcegos, entre outros. Então, vocês também podem fazer aqui uma pesquisa sobre outros animais ovíparos e mamíferos e fazer uma lista aí no seu caderno e depois dividir com a gente, tá bom? Pode gravar um áudio. Professora, olha, eu fiz uma pesquisa aqui, olha ovíparos, achei mais esse animal, esse, e os mamíferos também. Então, fala aí pra gente, grava o áudio que nós vamos amar receber áudio de vocês com a pesquisa, tá bom? Então, hoje, nós vamos fazer um texto informativo. Se a gente estivesse na sala de aula, nós iríamos fazer um cartaz, um painel com o tema A Mãe Zebra, certo? Mas nós vamos somente fazer uma produção de texto. E para a produção de um texto informativo, o que eu preciso? De informações sobre o tema, né? Então, o tema aqui é a mãe zebra. Então, nós precisamos de informações. Então, olha lá. Ela come grama, ela vive na África, tem o corpo coberto de listras, tem só um filhote por vez e o filhote forma na barriga da mãe e a gente acabou de ver que o filhote, quando é formado na barriga da mãe, são mamíferos. Então, vocês podem usar essa palavra também aí na produção de vocês. Lembrando também que vocês podem fazer pesquisa sobre a zebra. E aí vocês podem trazer outras informações também para colocar na produção de texto de vocês, tá bom? Com essas informações, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aí no caderno, vocês vão pegar o caderno que vocês estão fazendo as atividades, vão escrever aí, atividade de língua portuguesa, livro lápis, página 58. Produção de texto informativo, né? Depois vocês vão colocar o tema, a mãe zebra, e vão iniciar o texto de vocês, a produção de vocês, com aquelas informações que temos ali na página anterior, certo? A professora colocou esta linha azul aqui para lembrar vocês que no texto informativo nós deixamos um parágrafo, tá? Então, a gente não começa aqui no início da linha, a gente deixa um espaço e esse espaço se chama parágrafo. Lembra que nós sempre falamos para vocês deixarem o dedinho, imaginarem aí um dedinho que represente esse parágrafo? Então, é isso.
Então, com essas informações aqui, todas essas informações, mais as informações que vocês vão pesquisarem, tá? Vocês vão produzir um textinho aqui. A mãe zebra vai pegar todas as informações ali e vão jogar aqui no texto de vocês. Professora, mas eu não tenho como pesquisar, não tenho nenhum livro aqui em casa de ciências que fala de zebra, eu também não tenho como acessar. Faça o seu texto somente com as informações que está ali, tá bom? Não é por isso que você não vai fazer sua produção textual. Bem tranquilinha, né? Aqui na página 59, a gente só vai fazer essa leitura aqui para a gente ver uma diferença dos dois textos. Então, vamos lá e a gente vai conversar aqui um pouquinho. Vamos ler aí com a professora o texto 1. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata. Ela dorme no capim. Agora, vamos ler o segundo texto. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, o que a gente pode perceber aqui nestes dois textos? Vamos colocar a professora aqui em cima. O que a gente consegue perceber? Olha lá, que o primeiro texto, ele é escrito em versos e estrofes. Lembra que quando a gente fazia a leitura dos livros no início da aula, a gente ia marcando versos, parágrafos, linhas? Então, neste primeiro texto, ele se trata de versos e estrofes. Ele é escrito com versos e estrofes, certo? Já no segundo texto, que é um texto informativo, ele traz o que? Ele é escrito em parágrafos. Então, este espaço aqui no início das linhas, ele indica os parágrafos, não é mesmo? A gente chama de parágrafos. E é isso que vocês vão fazer lá na produção de texto de vocês, por ser um texto informativo. Então, vocês vão deixar o espaço. A professora não colocou lá aquele espaço azul? Vocês não vão colocar o espaço azul. Só vão imaginar aqui um dedinho ou um pouco mais, vão deixar um espacinho. Lembrando que a próxima linha tem que ser, um parágrafo tem que ser na mesma reta para a estrutura do seu texto ficar bonito, tá bom? Ficar bem bonito. Então, é isso. Quando temos os espaços, é porque nós temos parágrafo, né? Espaços no início das linhas. Então, vocês vão completar agora, olha lá. No texto 2, vocês vão pintar no início das linhas e depois vão completar explicando. Então, aqui no início do texto 2, vocês vão pintar esse espaço. Vão pintar aqui, vão pintar aqui, vão pintar aqui. E vão completar. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo. Vocês vão contar aí, vão ver quantos parágrafos há nesse texto. Há tantos espaços, portanto, há tantos parágrafos. Olha que bacana, né? Então, bem tranquilinha também essa atividade, não é mesmo? Na atividade 3, nós vamos ler junto estas frases. Frase 1. Por que o crocodilo fêmeas são boas mães? Frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Então, vocês vão pintar de amarelo os sinais que estão ao final de cada frase. Então, aqui no final da frase 1, vocês vão pintar este sinal, né? No final da frase 2, vocês vão pintar este sinal. Na letra B, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas diferenças, certo? Entre as frases. Porque na frase 1 tem um tipo de sinal e na frase 2 tem outro tipo de sinal, não é mesmo? Então, olha lá. Na frase 1 tem este sinal. Qual é este sinal? Quem sabe aí, quem lembra? Isso mesmo, é o sinal de interrogação. E eu uso o sinal com ponto de interrogação quando eu estou fazendo uma pergunta. Isso mesmo. Na frase 2, qual que é o sinal aqui da frase 2?
Alguém já lembra? Isso mesmo, é o sinal do ponto final, né? Esse pontinho é o nosso ponto final. E a gente usa ele quando se dá uma resposta ou dá uma declaração. Então, a gente usa o ponto final. Na escrita, a gente não pode esquecer que os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Então, se eu estou fazendo uma pergunta, eu não posso esquecer do ponto de interrogação, porque senão quem for ler não vai ler como uma pergunta, não é mesmo? Vai ler como um outro tom, mas não como uma pergunta, certo? Então, eu não posso esquecer a pontuação correta, tá bom? Bem tranquilinha também aqui essa atividade. Já na próxima página 61, nós vamos falar sobre masculino e feminino. Então, a professora vai falar bem rapidinho aqui sobre o masculino e o feminino. As coisas, assim como os animais, pessoas, objetos, comida, tudo tem nome. E esses nomes, eles são chamados de substantivos, certo? E aparece em gêneros diferentes. Ele aparece em gênero masculino e gênero feminino. E o gênero, a gente, conforme cada gênero, a gente usa os seguintes artigos. Os artigos o e um, a gente usa para os gêneros masculino. E o artigo a e uma, a gente usa para os gêneros femininos. Vamos lá? Só que tem uma particularidade aí em alguns substantivos, pois alguns substantivos, eles só têm um gênero, certo? Então, daí, ele só permite que a gente possa atribuir a ele somente a palavra macho para indicar masculino ou fêmea para indicar feminino, certo? Então, vamos a um exemplo aqui. Baleia. Baleia macho e baleia fêmea. Então, não tem a baleia ou baleio, né? Não existe. Então, é baleia macho e baleia fêmea. Assim é com a cobra. Cobra macho e cobra fêmea. E com o jacaré que a gente viu na aula passada também. Jacaré macho e jacaré fêmea, não é mesmo? Então, agora a gente vai lá para a nossa atividade. Vamos lá. Masculino e feminino. Vamos reler aqui o título. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Para indicar que a mãe crocodilo é quem cuida dos filhotes, a palavra fêmea veio junto ao nome do animal. Veja, crocodilo, fêmea. Se quem cuidasse dos filhotes fosse o pai crocodilo, a palavra macho viria junto ao nome do animal. Então, como ficaria o nome dele? Complete corretamente. Então, você vai completar aí, crocodilo, que vai indicar que é o pai, certo? Na página 61, bem tranquilo também, nós vamos completar este quadro aqui com as palavras macho e fêmea para indicar o gênero masculino ou feminino, belezinha? Então, vamos ler com a professora. Nome do animal, jacaré. No masculino fica jacaré macho. No feminino, jacaré fêmea. Aí vocês vão completar. Nome do animal, zebra. No masculino, como que fica? Zebra. E no feminino? Zebra. Isso mesmo. E a girafa também, vocês vão completar como que fica no masculino e como que fica no feminino, certo? Na atividade 3, os nomes de pessoas e animais e coisas, como a gente já viu, podem ser masculinos ou femininos. E agora nós vamos formar pares segundo o exemplo. No masculino, o menino. No feminino, fica a menina. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui. No masculino, o primo. Como que fica no feminino? Como? Isso mesmo, a prima. Então, agora vocês vão completar aqui como que fica o amigo no masculino, né? Como que vai ficar no feminino? Como que vai ficar no feminino? Um professor.
E como que vai ficar no feminino? O diretor. Na atividade 4, você vai completar. Então, na letra A, antes da palavra masculina, usa-se o artigo, a gente falou, qualquer coisa, volta o vídeo rapidinho. Isso mesmo, coloca aí. São duas letrinhas, ou é um ou é outro, né? E antes da palavra feminina também usamos o artigo, isso mesmo, coloca aí, ou um ou outro, não é mesmo? Agora, crianças, a gente vai fazer essa estrutura, vocês podem fazer este esqueminha aqui no caderno de vocês também. Depois que vocês produziram lá o texto de vocês, vocês fazem aí essa estrutura de gêneros dos nomes. Então, vocês podem fazer esse desenho aqui, olha, no caderno, se quiserem, tá bom? Vão fazer gênero dos nomes, masculino, como que fica o masculino? Olha aqui já a resposta anterior. O menino, um menino. No feminino, a menina, uma menina. Então, a gente vê que tem diferença, os artigos são diferentes, né? Bem tranquilinhas as atividades de língua portuguesa hoje, não foi mesmo? Então, só relembrando o que a gente vai fazer. Então, vocês vão fazer uma produção de um texto informativo com o tema A Mãe Zebra, usando as informações que vocês têm lá na página que a gente viu, e também com as pesquisas que vocês fizerem, mais informações que vocês pesquisarem, tá bom? Depois que fizerem, vocês vão fazer foto, registro de todas as atividades, de todas as páginas das atividades dessa videoaula e vão enviar para a sua professora, para que a gente possa colocar as atividades na sua pasta de atividades concluídas, tá bom? Lembrando que quando você envia a sua atividade, é como que você falasse assim, presente, professora, eu estive na sala de aula, tá bom? Porque aqui é a nossa sala de aula virtual. Então, não esqueça de registrar nenhuma das páginas das atividades feitas hoje em língua portuguesa, tá bom? Então, agora corre lá tomar uma aguinha, porque a gente já vai fazer atividade de matemática no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.